Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O meu coração é quem diz. Bom dia, meu irmão e minha irmã de todo o Brasil. Um bom dia para todos vocês. Hoje, nesse dia feliz, porque todos os dias são felizes quando temos Cristo na nossa vida. Nós somos o povo mais feliz da face da terra. Hoje é dia 13 desse mês de agosto de 2023. Graça e paz para todos vocês, de seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Quero te agradecer, você que tem inscrito no meu canal, pelos novos inscritos, por você que tem enviado. Aí, muitas vezes o seu elogio, elogiando, agradecendo pela mensagem, eu estou vendo, estou olhando, e a gente, fica muito feliz, muito contente. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. E eu tenho uma mensagem. Essa mensagem, para você que é da graça, não é surpresa. Mas para aquele que está no sistema, talvez vai ficar um pouquinho meio assustado com essa mensagem. E o título da mensagem é essa: a igreja evangélica é um verdadeiro presídio. Mas, irmão Nilson, a igreja evangélica é um verdadeiro presídio? Sim. Porque as pessoas estão presas ali dentro e não pode fazer nada. A vida daquelas pessoas é dominada como um pássaro dentro de uma gaiola. Aquela pessoa não tem direito de nada. Como a lei dominava a vida daquele povo. Aquele povo não podia fazer nada que se tornava pecado, porque a palavra pecado vem da transgressão da lei. Por isso que hoje não existe pecado. É uma mentira que a religião evangélica criou, ou a religião católica, quem quer que seja. Jesus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. E o pecado foi tirado quando a lei deixou de existir. A lei deixou de existir. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 4. Foi o fim da lei. Findando a lei, findou também o pecado. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Jesus aniquilou o pecado. O pecado foi aniquilado. O que é aniquilado? Deixar de existir. Deixou de existir. Acabou. Então não existe. Pare com essas mentiras. Ficar mentindo e trazendo o povo ali numa rédea, como o povo fosse um animal, trazendo uma rédea curta, proibindo. Você não pode comer, você não pode beber, você não pode ir, você não pode fazer. Quem é você para proibir o povo a fazer se Deus não proíbe? A nossa vida ela é livre. Você, meu irmão, que está dentro do sistema, você não tem que dar satisfação nenhuma para esse camarada que se diz ser seu pastor, que pastor para mim é quem cuida de animal. Quem cuida de ovelha, de cabrito, isso está aqui dentro. Está aqui dentro desse livro. Os filhos de Israel era pastor. Jacó foi pastor. Moisés foi pastor. Davi foi pastor. Esse negócio de pastor de igreja isso é uma simbologia. Isso acabou. Porque o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 20 de Atos, e versículo 29 e 30, ele diz: depois da minha partida vai surgir o que? Lobos, cruel e devorador. É o que hoje existe. O que nós vemos por aí são lobos com título de pastor. Trata vocês como fosse animal. Ovelha é animal. Aprisco é curral. E eles falam: minhas ovelhas. Porque eu tenho um cuidado com as minhas ovelhas. Minhas ovelhas. Que ovelha? Quem é você? Você quer dominar? A pessoa para viajar tem que pedir: pastor, eu vou viajar. Irmão, nós vamos ter uma festa aí. Nós temos uma programação aí, mas não pode viajar agora não.
Pastor, eu vou vender minha casa. Não, você não pode vender sua casa. Eu vou mudar. Não. Você vai mudar? Eu vou mudar. Não, irmão, você não pode mudar. Eu estou sentindo no meu coração que você não pode sair daqui. Deus te colocou você aqui, seu lugar é aqui, você não pode mudar. Pastor, eu vou comprar um carro. Não. Eu vou vender meu carro. Não. Pastor, eu vou... Não pode. Eu vou casar. Você não pode casar. Uma irmã é viúva. Ela arruma... Não. A irmã tem que permanecer fiel. A irmã tem que permanecer fiel à igreja. Pastor, eu vou... Não pode. Pastor, eu vou na praia. Não. A praia é lugar de mundano. Você não pode participar de uma música. Quem disse que você não pode participar? Eu participava. Eu era do sistema. Eu colocava ali Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Choró, Roberto Carlos, gosto muito de música internacional, Demi Rússio, Elton Jones, né? Eu colocava essas músicas, Elvis Presley, Michael Jackson, todos esses cantores, tanto aqui do Brasil, cantores populares, como os cantores, eu gostava, eu colocava ali dentro do meu carro, eu ouvia, eu não queria nem saber, porque a vida é minha. Eu não devo satisfação a homem nenhum, nem você deve satisfação nenhum. Você não tem que dar nada para esses homens e nem tem que dar satisfação a eles. Se você tem que dar satisfação, se você é casado, dê satisfação para o seu marido, dê satisfação para o seu esposo, dê satisfação para o seu pai, para a sua mãe, mas não para esse camarada. Esse camarada não é dono nem da vida dele, quanto mais da sua vida. Então você se torna um prisioneiro dentro desse lugar. Isso se tornou um verdadeiro presídio. Aliás, é pior do que um presídio, porque num presídio você tem horário de almoço, de café, você tem ali horário de visita. Se você fica doente, você é levado ao médico. Você ali tem seus direitos ali dentro do presídio. E dentro desse lugar, que direito você tem? Você tem que ficar calado. Quantas coisas erradas eu via dentro do sistema. E via com quem? Com aqueles que faziam linha de frente, junto comigo lá na frente. Não pensa que esses negócios acontecem com aquele simples irmãozinho ou irmãzinha de banco. Acontece com os grandão lá dentro, com os mafiosos. Eu participava há pouco tempo, até agora, 2019, eu ia numa grande Assembleia de Deus que tem aqui. Chegava lá, tinha 150 cadeiras, tinha 150 homens, tudo de paletó e gravata, eu sentava no meio deles. Eu olhava e falava assim, cambada de mafioso, isso aqui é uma máfia, é um pior do que o outro. E depois fui saber e era mesmo. Quando você vê esses homens de paletó e gravata, são tudo mafiosos, é uma máfia. Não é nada, não passa de uma máfia. Não pense que são homens de Deus. Não deixe esses homens colocar a mão na sua cabeça. Não pede conselho para esse homem. Eu conheço irmã que foi falar, ela tinha sua vida secreta. Ela foi falar para esse tal de pastor. Eu vou chamar de pastor. Eu vou ser mais, como se diz, né? Mais delicado. Pastor, eu estou tendo um problema com meu marido. E tal, assim. O irmão, pastor, ore por mim. Ele chegou lá na frente, falou da vida da irmã. A irmã ficou revoltada. Outra disse assim, pastor, eu estou fumando. Eu não consigo se libertar do cigarro. Pastor, pode deixar a irmã. Chegou lá na frente, eu quero orar para a irmã, que a irmã ainda não deixou do vício. Eu disse, mas para um pouco. Então é como naquele caso que diz que 4 pastores se apresentou. E um disse, olha, nós vamos fazer uma reunião aqui para cada um contar a sua fraqueza. E depois nós vamos orar. Tudo bem. Qual é o seu problema? O meu problema é dinheiro. Eu dou cheque sem fundo, compro e não pago. Eu tenho esses problemas comigo. Então nós vamos orar, pastor. Tudo bem, então o seu problema. E o seu? O meu é bebida. Eu gosto de um uísque. Gosto de uma champanha, vinho francês, é o que a gente vê muito na casa desses camaradas. Eles proíbem os membros, mas na casa deles eles têm todas essas coisas. Mas, irmão Nilson, como é que você fala isso? Fala isso porque eu vivi no meio deles. Eu fiquei 40 anos lá. Eu cheguei, a mesma posição que tem esses eu tenho.
Se hoje eu querer abrir uma choupana dessa daí, querer fazer esse movimento, que eles fazem, eu faço. Eu conheço todo esse método. Eu vim de lá, como diz aquela música, pequenininho. Eu já dirigi igreja aqui, dirigi igreja nos Estados Unidos. Eu sei muito bem do que estou falando. O que vocês fazem, eu também sei fazer. Mas hoje, graças a Deus, Deus me libertou em 2020. Eu fui liberto pela graça. Hoje eu não preciso mais enganar e mentir ninguém. E a Bíblia diz que tudo, 6 e 7 de Gálatas, tudo que você plantar, você vai colher. Não pensa você que está enganando esse povo, fazendo essas coisas aí, que você vai pagar por isso. Você vai pagar em cima de um leito de enfermidade. Você vai pagar aqui. Porque quando você sair daqui, não tem mais. Para com essas tolices, com essas bobeiras. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Então você vai pagar é aqui. Jó, capítulo 14, versículo 10. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Não tem mais existência do homem. O corpo volta para a terra e vira terra. Acabou. Não existe mais. E o espírito, se ele for de Deus, ele volta para Deus. Se ele não for de Deus, ele não vai para Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você que fica aí preocupado com pastor, com igreja, com isso, com aquilo outro, dando satisfação para ele, não dá satisfação nenhuma. Porque você está sendo como um pássaro dentro de uma gaiola, como um pássaro dentro de uma arapuca. É isso que não passa, esses movimentos por aí, porque eu fui de lá 43 anos de linha de frente. É segunda-feira, é ensaio, terça-feira é culto não sei do que, quarta-feira é culto de isso aqui outro, na quinta-feira é corrente, na sexta-feira é culto de doutrina, no sábado é culto do jovem, domingo de manhã é escola dominical, domingo à noite culto da família, reunião de obreiro, isso não para. Por que não para? Sendo que nos Estados Unidos o culto é uma vez por semana. É o domingo de manhã, das 9 às 11 horas, é os cultos que acontecem em todo os Estados Unidos. E é o país mais poderoso, mais abençoado do mundo, os Estados Unidos. E o culto se faz uma vez por semana. 4 cultos por mês. Aqui no Brasil chega a fazer 3 cultos por dia. Então um total de 90 cultos por mês. E quer um país mais amaldiçoado que é o Brasil? Tudo que não presta está aqui no Brasil. Eu não preciso nem citar, nem falar que você já está sabendo, você mais ou menos já está entendendo do que eu estou dizendo. Tudo. Prostituição, bebedice, droga, tudo rola solto e aqui se faz vista grossa nesse país. E é o país que mais tem igrejas, chamada igreja. Tem ruas por aí, uma cidade aqui em Minas, 7 igrejas numa rua só. Eu conheço aqui, na cidade que eu moro, igreja uma de frente com a outra, mas frente a frente. Não é que ficou meio assim, ficou frente a frente com o outro. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, por que você diz que a igreja evangélica é um verdadeiro presídio? Porque as pessoas estão presas e não conseguem se prender porque ele tem aquele homem como um homem de Deus, como um ungido de Deus, como um enviado de Deus. O ungido de Deus só existiu um, que foi Jesus. Homem de Deus não tem nenhum, porque Deus não tem homem. Deus tem o Espírito. O homem é carne. Deus, 12:9 de Hebreus, Deus é Pai do Espírito. Deus não tem homem. Deus não tem homem, nem Deus tem mulher. Deus tem o Espírito. Então pare com essas mentiras. O ungido de Deus. Só teve um, que foi Jesus. 10:38 de Atos. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, com o poder, a qual andou fazendo todo o bem a todos, porque Deus era com ele. E 61 de Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. E quem mais? Quem é você para dizer? Se o apóstolo Paulo diz que depois dele ia surgir só lobo. Então é uma mentira que está ali? Você está aqui dentro desse livro. Confira. 20 de Atos e 29:30. Depois da nossa partida, da minha partida, vai surgir lobo cruel e devorador. Um certo homem caminhando pela uma rua, uma estradinha de terra, no meio do mato. Ele ouviu um passarinho gorjeando no tronco de uma árvore. Aquele gorjear triste, aquele passarinho subia e descia, subia e descia. Aquele homem parou. E aquilo chamou a atenção. Por que esse passarinho não voa? Ele sobe e desce. Aquele gorjear triste. E ele entrou um pouco dentro do mato para ver o que era aquilo.
e ele deparou com uma enorme cobra atraindo aquele passarinho. Aquele passarinho não conseguia desprender do olhar daquela serpente. Alguém talvez não acredita. Ah, eu não acredito nessas coisas. Mas eu conheci uma mulher que ela tinha uma jiboia. E ela comprava os pintinhos. Ia lá no lugar onde chocava os pintinhos, comprava caixas de pintinho. E pegava, tinha aquela enorme serpente lá. Embora que é jiboia, mas é uma serpente. Ela pegava, punha, abria a portinha e ela soltava. A cobra abria a boca e ficava olhando o pintinho. O pintinho vinha piando e entrava dentro da boca da cobra. A cobra engolia. A cobra abria a boca de novo, o pintinho começava a piar, aquele piar triste. Ia parar na boca da cobra. Por quê? Porque aquela cobra estava atraindo aquele pintinho. Então ele não tinha como desviar. Então, aquele homem, vendo aquele passarinho gojeando no tronco daquela árvore, aquela serpente com os olhos fixos naquele passarinho, ele deu um grito. Aquela cobra desviou e saiu correndo. E aquele passarinho bateu as suas asinhas e foi-se embora. O que eu aprendo, o que nós aprendemos com isso? É que você, meu irmão, minha irmã, você está como aquele passarinho preso aos olhos desse seu dirigente. Não saia daqui. Se você sair daqui, vai ir mais 7 demônios na sua casa. Migrador, cortador, devorador, destruidor, inventa tanto demônio. Enquanto isso é a praga que invadia as lavouras do povo de Israel. E Deus disse que ia repreender. Eles falam que isso é diabo. Eles criaram lá em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem é esse diabo? Não é diabo. Ali diz que é ladrão. Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O que ele faz? Ele rouba, você entra ali dentro do local chamado igreja. Ele rouba o seu sonho, destrói toda a sua esperança e rouba o seu dinheiro. É feito ali dentro. Eles mudam, dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia fala de ladrão. E quem é esse ladrão? Eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer quem é esse ladrão. Que mata, rouba e destrói. Mata o sonho. A pessoa cheia de sonho, cheia de esperança de um dia ir conhecer Paris, conhecer Estados Unidos, conhecer outros países, outros lugares. Cheio de esperança, de sonho, de um dia ser um doutor, ser alguma coisa na vida. Tem lá um dinheiro guardado, planejando um dia fazer alguma coisa com esse dinheiro. Ele entra lá dentro e lá o seu sonho é destruído. Sua esperança acaba. Agora você pertence a Deus. Agora você é uma convertida, um convertido. Tudo que você faça agora é para Deus. Você tem que estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você não tem mais tempo, o seu tempo é para Deus. Enquanto Deus não exigiu nada. Eu preguei uma mensagem esses dias agora falando que Deus não precisa da sua oração, da sua adoração, do seu louvor, do seu amor, do seu dinheiro. Deus não precisa de nada seu. Preguei a semana passada essa mensagem. Uma coisa assim, há uns 4, 5 dias atrás. Vocês devem ter ouvido essa mensagem. Deus não é carente de nada. Quem carece de Deus somos nós. Deus não exigiu nem mesmo de Adão e Eva. Eu quero a adoração de vocês. Eu criei vocês, eu fiz vocês para vocês me adorar, para vocês me cantar, para vocês me louvar. Por que esses homens ficam fazendo de vocês um escravo? Então, isso se tornou um presídio. Talvez você pode discordar, irmão, mas aqui é a casa... Quem diz que é a casa de Deus? Aonde está escrito que esses presídios é a casa de Deus? Deus está vendo toda a crueldade. A Bíblia diz que Deus olhou para o homem, lá no 6:6 de Gênesis, e viu a maldade, que era grande, e Deus resolveu destruir por causa da maldade. E Deus olhou também
para o sofrimento do povo hebreu na mão de Faraó, Deus resolveu libertar. Então, assim também, Deus está olhando e Deus está vendo tudo que vocês estão fazendo com o povo, comprando carro caríssimo, mansões, viajando, estudando seus filhos nas melhores faculdades, passando isso de pai para filho, de filho para neto e assim por diante vai. Deus está vendo. E nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus está vendo, Deus não está gostando e Deus vai dar um jeito. Então, por isso que eu chamei de presídio, porque é o que acontece aí dentro. Vocês tratam essas pessoas como fosse prisioneiro e prisioneira de vocês. A pessoa não tem liberdade. Enquanto a graça, as pessoas se libertam de toda essa imundícia que vocês dizem que é doutrina. Porque Deus não está neste lugar. Atos 17 e 24, Deus não habita em templo feito por mão de homem. No versículo 25 do mesmo capítulo 17, ele disse que ele não carece nada das nossas mãos. Nós é quem carecemos dele, mas ele não carece nada, ele é autossuficiente. E no versículo, no capítulo ali 7, 47 e 48, Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Deus não habitou. Então, nós olhamos para ver essas chamadas igrejas que tem trazido o povo numa verdadeira escravidão. Como pássaro dentro de uma gaiola, procurando muitas vezes, ele é livre para voar, mas ele cai dentro de um assalpão por causa do alimento. Ele está com fome, ele cai dentro de uma arapuca, de um assalpão, lá ele vai parar dentro de uma gaiola e nunca mais ele sai lá. Morre ali dentro. Assim são vocês. Vocês têm a sua vida livre para vocês viajar, para vocês comer, para vocês beber, para vocês passear, para vocês vestir bem o que quer. Vocês caem dentro dessas arapucas e lá vocês têm a sua vida ceifada. Não é mais o seu marido, não é mais a sua esposa, não é mais seus pais. É esse tal de pastor que governa a sua vida. Mas, irmão Nilson, por que você fala isso? Conheço. Eu sei, conheço. Eu poderia citar até o nome dessas gaiolas, desses curral que tratam o povo dessa forma. Algumas não. Algumas são maneiradas, como a batista, a presbiteriana, a metodista, a congregacional. São excelentes. Mas essas chamadas pentecostais são as piores imundícias que existem na face da terra. São os piores presídios, são as chamadas pentecostais, são os verdadeiros presídios que existem aqui. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, se liberta dessa prisão em que você está. Que você tem que dar dinheiro, 10% da oferta, todos os dias você sai da sua casa, você tem que levar uma oferta. Exija um recibo. Quando você dá a sua oferta, seu dízimo, exige um recibo desse camarada. Que ele carimba, um carimbo da igreja e a assinatura dele, a data e a quantia, para ver se eles fazem. Eles não fazem. Eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque é tudo uma enganação, porque aquilo ali é uma empresa. Você pode amanhã depois recorrer à justiça e você vai ganhar a causa, que eu conheço lá nos Estados Unidos uma pessoa que ganhou a causa por causa disso. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Nós temos excelentes advogados que conhecem as leis e isso é uma empresa. Você trabalha, limpa a igreja, trabalha e não tem lucro nenhum. Põe essa no pau. Coloca no pau que você vai receber, porque isso é uma empresa. Igrejas são vida. A verdadeira igreja é Cristo. Se você está em Cristo, você está na verdadeira igreja que é Cristo. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. Graça e paz para todos vocês. Tchau, tchau. Até breve.